Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente dar início aí à farofada de final de ano que a gente ama. Eu amo esses conteúdos de final de ano, de retrospectiva, de falar de melhor livro, de livro que não deu certo. Revejo essas leituras do ano. Eu amo esses vídeos. Assisto dos meus amigos, descubro um monte de canal assim também e gosto também de produzir esse tipo de conteúdo. E se você também gosta de consumir esse tipo de vídeo, eu já vou te pedir pra deixar você curtir esse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal, pro YouTube entregar o canal pra mais pessoas. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita pra fazer isso, ativa as notificações pra você ficar por dentro do que vem por aí, né, dos próximos conteúdos. Tem muita coisa boa vindo por aí, inclusive em 2024. E hoje eu tô aqui pra gente comentar sobre as minhas surpresas e as minhas decepções de leituras do ano de 2024. Esse é um vídeo que eu amo fazer, porque é um vídeo que tem tudo a ver com expectativas. E ao longo do ano a gente vai tendo expectativas supridas, superadas ou até mesmo não alcançadas, sabe? Tem aquelas decepções, tem aquelas surpresas e eu amo rever essas decepções e rever o quanto eu tinha expectativa ou não com relação a algum livro e quanto eu fui surpreendida ou decepcionada com essas experiências. Então eu vou começar conversando com vocês sobre as minhas decepções de 2023, os livros que eu li esse ano e que ou eu tinha expectativa de gostar, né, por ter muitas pessoas também comentando sobre esse livro, ou que eu só esperava que fosse ser uma coisa e no fim das contas foi outra completamente diferente, sabe? Bom, eu vou começar falando sobre um livro que foi uma leitura coletiva lá do apoio do Catarse, né, do meu clube do livro. É um livro que eu já tinha visto algumas pessoas comentando e que eu tinha certa expectativa, porque tinha uma proposta muito interessante e tal, e daí quando eu fui ler, ele não entregou tudo que eu tava esperando, que é o Eu Que Nunca Conheci os Homens. Esse livro eu tinha visto algumas amigas que já leram e comentaram, né, que gostaram bastante e tal. É uma ficção científica em que algumas mulheres estão presas dentro de uma espécie de caverna, elas são vigiadas por homens e elas, assim, estão vivendo ali já há muitos anos e a pessoa que narra o livro pra gente é a mais nova dessa, uma menina que nunca viu o mundo lá fora e um belo dia uma sirene soa, os guardas fogem e elas conseguem fugir da caverna. E a partir daí elas vão tentar descobrir o que aconteceu com o mundo nesses anos em que elas estavam ali presas e essa narradora vai conhecer o mundo pela primeira vez, sabe? Então é um livro que me instigou muita curiosidade desde o começo por causa dessa sinopse, mas é um livro que ele, tipo, como eu posso dizer? Ai, gente, é muito difícil explicar sem ficar dando muito spoiler, mas é um livro que começa com muitas perguntas e no final da história eu sinto que eu tinha muitas outras perguntas que o livro não me respondeu e que aparentemente, assim, sabe, pelo teor que o livro vai tendo ao longo de toda a leitura, é um livro que não, assim, não vai se propor a responder essas perguntas. E foi justamente isso que me deixou bastante desmotivada, sabe, com o final do livro. Porque eu sou uma pessoa curiosa e eu fui, ao longo de toda a leitura, levantando um monte de perguntas que não foram respondidas, mas ao mesmo tempo é um livro que vai desenvolvendo ali vários questionamentos e várias reflexões de teor mais psicológico. Porque a própria autora, né, que escreveu esse livro, ela era psicanalista, se eu não me engano. Então, muito do que ela trabalha nesse livro tem a ver com o interior, com o psicológico, sabe? Mas eu ainda assim gostaria das respostas práticas, entende? E eu não tive essas respostas, eu terminei o livro com mais perguntas ainda, então foi uma certa decepção pra mim, eu esperava gostar mais dessa leitura. Uma decepção aí também que eu tive esse ano, que eu comentei em um vídeo exclusivo aqui pelo canal, foi o Upgrade, do Blake Crouch. Não é que esse tenha sido um livro de todo ruim, não, de jeito nenhum, tipo, não é um livro ruim, mas é um livro que entregou menos do que eu esperava, porque eu já tinha tido contato com outros livros do autor, que eu amei, que foram assim também, mas não tive a mesma experiência, eu não fui tão, sabe, captada pela leitura quanto eu imaginei que fosse. Algumas coisas eu senti que não foram tão bem trabalhadas como eu esperava, então acabou sendo uma pequena decepção. Se você quiser saber com mais detalhes a minha opinião com sem spoiler, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, então assiste lá pra você ficar sabendo. Mas, de um modo geral, foi um livro que foi uma boa leitura, foi um bom entretenimento, mas que eu esperava que fosse ser muito melhor. Então o que a gente tá falando muito sobre a questão da expectativa, né? É isso, as minhas expectativas não foram totalmente supridas com essa leitura. Agora um livro que eu tava também com altas expectativas pra esse ano, que eu li e que eu até cheguei a gostar da leitura, mas eu gostei com algumas ressalvas, sabe? Foi o Entre Cabras e Ovelhas. Eu acho que muito disso se deve ao fato de eu ter ido pra essa leitura esperando que fosse ter mais de um suspense. E sim, o livro ele gira em torno de um suspense, gira em torno do desaparecimento de uma mulher, de uma vilazinha do interior da Inglaterra, na década de 60, eu acho. E algumas meninas, né, duas garotinhas ali de uns 9, 10 anos que vão, sem querer, acabar investigando esse crime.
né, esse desaparecimento aí no caso, que a gente não sabe exatamente se é um crime ou não. Esse é um livro que ele vai falar muito sobre o contexto social, sabe, dessa história, e sobre a hipocrisia envolvendo pessoas que são muito rápidas em apontar o dedo pro outro e julgar, mas que tem muita dificuldade de olhar pra si próprio, pros próprios erros, sabe, pra onde o próprio calo aperta. Então, é um livro que ele vai ter também nessa questão mais social da história, assim como o Eu Que Nunca Conheci os Homens tem esse teor mais reflexivo, aqui a gente também vai ter algumas críticas, sabe, algumas coisas assim bem interessantes trabalhadas na leitura, mas embora eu tenha gostado do que a autora desenvolveu com relação a esses aspectos, eu esperava mais do suspense, sabe, dessa coisa do desaparecimento e tal, então eu não sei, assim, eu acho que eu fui pra esse livro com expectativa de encontrar uma coisa e eu encontrei outra. Não quer dizer que foi uma total perda de tempo, mas que foi uma decepção perto daquilo que eu tava esperando, sabe? Dentro daquilo que tava nas minhas expectativas. Foi um livro que eu gostei da leitura no fim das contas, eu gostei das reflexões que ele trouxe, eu recomendei ele aqui no canal, mas dentro da minha expectativa, sabe, pra leitura, ele não agradou totalmente, não foi tudo aquilo que eu tava imaginando que eu fosse encontrar na leitura. Um outro livro que foi assim também foi A Natureza das Bruxas. Eu comentei ele aqui no canal, né, sobre esse livro aqui no canal, em um vídeo que eu falei sobre outros livros também, e era um livro que eu também tinha expectativa de gostar muito, uma fantasia envolvendo bruxas que trabalham com o tempo, né, elas, tipo, controlam o clima. Eu gostei muito da ideia da autora de trazer pra um livro de fantasia que vai ter um público, né, alvo um pouco mais jovem, essa ideia, né, de mudanças climáticas, da importância de a gente tomar medidas pra mitigar as transformações e os impactos das mudanças climáticas, mas eu sinto que ela não foi tão bem sucedida no quesito desenvolver tudo que ela se propôs, sabe? Eu acho que em alguns momentos ela pecou muito em não desenvolver tão bem essa ideia e em focar mais nos dilemas da personagem, que no fim das contas pra mim foram dilemas muito simples e banais perto do problema, sabe, maior ali da história, que pra mim era a questão das mudanças climáticas. Então, eu fui pra essa história com uma expectativa e eu saí dela ali com as minhas expectativas não alcançadas. Então, foi um livro que me decepcionou e não foi, assim, foi uma história bem esquecível, sabe? Não foi aquele livro que marcou. Então é isso, não me agradou de um todo. Outro livro que eu tava com expectativa de gostar e que foi uma decepção foi o Menina Má. Ah, esse livro, sei lá, ele tem ele é um thriller, né, na verdade, vamos começar por aí. É um livro de thriller dos anos 50, 60, mais ou menos, não me lembro exatamente agora, quando o livro se passa, mas é um livro que traz uma temática que eu acho, assim, me atrai muito nos livros do gênero, que são crianças psicopatas, sociopatas, sabe? Então a gente vai ter aqui essa personagem, né, essa menininha, que ela, assim, tem traços de psicopatia e a mãe dela começa a perceber esse tipo de comportamento estranho por parte dela. Lembra um pouco outros livros contemporâneos do gênero, né? Tipo o Impulso, Precisamos Falar sobre o Kevin. Então é um livro que... Esses dois livros eu amei e por isso o Menina Má eu achei que eu fosse amar também. Mas é uma escrita tão arrastada, tão, sabe, devagar. É um livro que não engatou pra mim. Eu demorei muito pra ler esse livro, eu demorei muito pra entrar nessa história. Na verdade, eu não entrei na história, sabe? Eu não fiquei conectada com essas personagens, eu não tava me importando por nada daquilo que eu tava lendo. E eu achei chato, eu achei a construção da história chata, sabe? A proposta era muito interessante, mas a construção em si não me agradou, tipo, não me prendeu, sabe? E eu fui tão fisgada por Precisamos Falar sobre o Kevin, por O Impulso e outros livros também com essa temática, né? Minha Irmã Rosa, que eu amo também. Esse não funcionou, esse não deu certo comigo e foi uma decepção porque é um livro que eu tava com altas expectativas e eu já até coloquei ele pra doação porque realmente não deu certo pra mim. Uma outra leve decepção, eu não vou dizer assim que foi uma super decepção porque... não sei assim, mas foi uma leve decepção. Foi o Emma, da Jane Austen, foi também uma leitura que nós fizemos no Clube do Livro e é um livro que ele foi muito lento. Foi uma leitura muito lenta, muito arrastada. Eu não consegui também, igual no Menina Má, eu não consegui mergulhar nessa história. Foi um livro que eu fui lendo assim, sabe, bem aos poucos, e eu fui lendo movida pela leitura coletiva, pela discussão com os apoiadores do Catarse, porque de fato o livro assim não me ganhou, tá? E aconteceu mesmo com outras pessoas lá do clubinho. Tem um vídeo aqui no canal em que eu comentei exclusivamente sobre Emma, eu vou deixar o link aqui pra você assistir se tiver interesse. E assim, ele é um livro que ele vai desenvolver muitas coisas que fazem muito sentido. Obviamente que não é um livro mal escrito, obviamente não é um livro mal construído, mas é um livro em que poucas coisas acontecem, é um livro longo, extenso. É um romance dessa época em que a sociedade, né, tipo assim, a nata da sociedade da Inglaterra é retratada no livro. Então a Jane Austen vai trabalhar muitas cenas no livro em que a gente vai ter o quê? Encontros pra chás, encontros de festa, tipo assim, é ela mostrar o quão
chata e quão tediosa é a alta sociedade britânica, sabe? O quanto eles têm problemas, sabe, ridículos. Então pra mim foi um livro muito monótono, muito parado, muito chato, assim, sabe? Que demorava, as coisas demoravam muito pra acontecer, demorava pra ter uma coisa intrigante. E tem uma protagonista, né, que é a Emma, que divide muita opinião. Tipo, tem muita gente que defende a Emma, tem muita gente que detesta essa personagem. Eu sou do time que entende porque ela é como ela é, eu entendo porque que ela age como ela age, tipo, por que a personagem foi construída daquele jeito. Eu entendo totalmente. Eu consegui, tipo assim, ver a Emma na vida real e aceitar que ela existe. É como se ela de fato existisse na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que eu goste dela. Não quer dizer que, tipo assim, eu concordo com tudo que ela faz, sabe? Que eu concordo com as decisões que ela toma. Não foi esse o caso. Então é um livro que eu acho que vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar, vai ter gente que não vai conseguir gostar desse livro. Eu fico, tipo assim, não vou dizer que foi uma ótima leitura porque não foi, mas também não vou dizer que é um livro totalmente ruim porque também não é, sabe? Ele é um livro que eu acho que ele vai funcionar diferente pra diferentes leitores e é o tipo de livro que eu recomendo pra galera que já lê Jane Austen, sabe? Se você já lê Jane Austen, você já conhece o trabalho da autora, você já tá habituado ali com a escrita dela, com o tipo de livro que ela escreve, leia. Mesmo porque eu acho que quando você começa a ler uns livros das autoras, você quer ler todos, né? Então, leia. Mas eu não recomendaria uma pessoa começar por Emma, tá? E esse foi só o meu segundo contato com Jane Austen. Eu tinha lido já Orgulho e Preconceito, que não foi também uma boa experiência pra mim na época que eu li. É um livro que eu quero reler. Mas enfim, Orgulho e Preconceito, Persuasão, são dois livros da autora que são bem mais lidos, bem mais comentados, bem mais, sabe, tem uma resposta melhor do que Emma. Então eu recomendaria começar por um livro que tem uma aceitação maior de público do que Emma. Então é isso. Não deu muito certo comigo, mas também não é um livro que eu deixo de recomendar. Daqui pra frente a gente só vai falar agora de romances. São 3 romances aí que eu li nesse último ano e que esperava que fosse gostar mais. Um deles é o De Olho em Você. Eu li esse livro lá no começo do ano. Tem um vlog aqui no canal em que eu comentei sobre a minha experiência de leitura. É um livro que também tem uma proposta muito legal, assim. A autora trabalha uma personagem, né, uma protagonista, que é uma blogueira fitness. Ela trabalha com rede social, incentivando as pessoas a terem um estilo de vida mais ativo. Só que essa moça, ela não está dentro dos padrões, sabe, sociais, assim, de magreza e tal, de beleza. Então, ela é uma pessoa mais gorda, sabe? Então, tipo, acho que ela não chega a se enxergar como gorda dentro do livro. Eu cheguei até a responder pessoas no vídeo, né, em que eu falei sobre esse livro, que criticaram, né, sobre eu não ter usado a palavra gorda. Ah, você pode falar que ela é gorda. Ela própria não se chama de gorda no livro, mas a gente percebe, né, que ela não é magra. Então a autora traz esse tema que é muito legal, dentro de um romance, né, um romance que vai ser mais caliente, que vai ter um protagonista masculino que lembra o Chris Evans, então já fiquei mais interessada ainda. Só que, de novo, pra mim é que a execução não foi tão bem feita, sabe? Eu fiquei extremamente irritada com essa protagonista em vários momentos, porque ela é a pessoa que quer quebrar paradigmas, quer quebrar preconceito, mas ela própria tem seus próprios preconceitos com relação às outras pessoas. Por exemplo, o cara lá, né, começa com inimigos ali, né, eles meio que não se gostam, depois eles vão se tornando amigos até se tornar amantes, então esse cara já no começo ali, ela vai olhar ele com olhares também de preconceito, porque pelo fato de ele ser fortão, sabe, tipo, ele ser padrão, vamos dizer assim, ela já pressupõe certas coisas sobre ele, sem ter conhecido ele, só pelo que tá acontecendo ali, né, enfim, ela vai tendo também algumas atitudes que ela própria condena. Então eu lembro de ter tido um sentimento de hipocrisia por parte dessa personagem. E também lembro, assim, de dentro da história ter alguns momentos em que ela toma umas atitudes que são erradas, ela quebra a cara com isso e ela acaba não aprendendo, sabe? Ela repete alguns erros. Então foi um livro que não me agradou de um todo. Eu esperava muito gostar desse livro, mas ele não funcionou tão bem pra mim. E esse foi um dos romances aí que me decepcionaram esse ano. O outro foi o Fisgados pelo Amor, que é um livro que também eu fiz vlog aqui pro canal comentando a respeito. Tem vídeo aqui no canal falando melhor sobre ele. E eu esperava muito mais desse livro. Ele não me convence em muitas coisas. Aqui a gente tem uma história que vai tentar construir um romance entre amigos, mas a própria amizade entre os dois, pra mim, eu não senti que foi tão bem construída assim. É um livro que tem várias coisas que me deixam muito incomodada, esse fato de, tipo assim, uma pessoa tentar achar que ela sabe o que é melhor pela outra e tomar decisões pela outra, sabe? Sem dar pra outra pessoa o espaço pra ela tomar as próprias decisões. Porque, né, quando a gente tá falando de relacionamento, não envolve uma única pessoa, envolve duas. Então, tipo, você precisa dar espaço, abrir espaço pra que essa pessoa também possa opinar e possa tomar suas próprias decisões. Não, tipo, você tomar as decisões pela aquela pessoa, né, em nome daquela pessoa, achando que você tá fazendo um bem pra ela. Isso me incomoda demais, e isso aconteceu nesse livro. Então, assim, foram várias coisinhas que não conseguiu descer, entendeu? Pra mim. E por fim, a minha maior decepção de 2023, gente, foi um livro péssimo, que também tem vlog aqui no canal, porque foi um desafio que eu fiz comigo mesma. Se não fosse esse desafio, né, se não fosse esse vlog que eu
fiz me desafiando, talvez eu tivesse até abandonado esse livro, que é As Coisas que Nunca Superamos. Esse foi um livro que eu via muitas pessoas elogiando demais, principalmente na gringa. Eu via muitas pessoas falando muito bem sobre esse livro. Eu li ele em inglês ainda, porque não tinha saído no Brasil quando eu li. E daí ele saiu no Brasil depois, e até que no Brasil ele teve uma boa aceitação, assim, sabe? As pessoas gostaram do livro e tal, mas eu não consegui, pra mim não deu certo. Pra mim o principal problema desse livro é que parece que é um livro que foi uma adolescente que escreveu um livro com personagens adultos, sabe? Várias situações que você encontra em livros adolescentes, sabe? Várias cenas e situações e showzinhos, assim, que os personagens fazem, sabe? Umas coisas que são muito infantis. Parece uma história infantil, assim, não é infantil, como é que eu posso dizer? Parece imaturo, sabe? Que não condiz com a faixa etária dos personagens do livro. A gente tem aqui um protagonista masculino que tem 40 anos e ele age como se ele estivesse no ensino médio, assim, isso pra mim eu não consegui. Simplesmente eu não fui convencida que eu tava lendo um romance entre adultos, entende? Então, foi uma coisa que não deu certo pra mim, mas várias outras pessoas leram e gostaram do livro. Então fica aí a seu critério pra você decidir ou não se você vai ler esse livro. Ele tem continuação, acho que são 3 livros. Cada um é de um casal de personagens diferentes, uma coisa assim. Mas, enfim, comigo não deu certo, não gostei desse livro e foi um que eu tava também com expectativa alta, que não chegou nem perto de suprir as minhas expectativas. Então aí foi uma grande decepção. Acho que foi o pior livro que eu li esse ano, sem dúvida, assim. Não consigo pensar em nenhum que tenha sido pior do que esse. E agora a gente vai conversar sobre as surpresas literárias. Livros que eu não esperava nada e que entregaram tudo. Aquelas surpresas maravilhosas. Eu vou começar falando de Um Favorzinho do Vizinho. Já comentei aqui no canal agora no final do ano sobre esse livro, que tá no Kindle Unlimited, então aproveita aí e coloca o livro no seu Kindle. Esse livro eu tinha poucas expectativas sobre a história. Eu confesso que o título não me agradou, não me chamou muita atenção. E eu cheguei a receber esse livro físico da editora. E na época que eu recebi, eu olhei e falei, não tenho vontade. Eu acabei sorteando ele, se eu não me engano, lá no Catarse, daí passei ele pra frente. E depois eu voltei atrás, porque sim, isso acontece. Gente, comigo acontece muito, assim, de ou eu deixar de ter vontade de ler um livro depois querer ler, né, e acontece, ou de eu querer muito ler um livro no momento e mais pra frente já não querer mais, isso também acontece, tá? Inclusive eu até tiro livros da estante que, tipo assim, no começo do ano eu tô muito com vontade de ler, chega no meio, se eu não li ainda, a vontade vai passando, eu já tiro ele da estante e mando embora, sabe? Isso acontece muito comigo também, mas enfim, aconteceu com O Favorzinho do Vizinho e daí eu aproveitei que ele tava no Kindle Unlimited e fiz a leitura e eu amei. Romance fofo, leve, gostoso, cheio de clichê, aquele tipo de livro que é pra você ler quando você tá precisando de um aconchego, sabe? De um romancinho pra te tirar do presente, assim. É esse livro, é um livro muito fofo entre 2 amantes de livros. A gente tem uma protagonista feminina que quer muito trabalhar com livros infantis. Por outro lado, a gente tem um autor de livros infantis de muito sucesso, mas que tá passando ali por alguns percalços. Ele escreve sob um pseudônimo e eles começam a conversar por e-mails depois que ela escreve um e-mail pra ele e ela acredita que tá falando com ele, né, o homem pseudônimo. Só que nessa troca de e-mail eles acabam se aproximando mais, vão tendo ali alguns desencontros, depois outros reencontros, muito clichês e muito gostosos de acompanhar também. Eu amei essa leitura, foi uma das minhas grandes surpresas desse ano e eu vou continuar recomendando pra você. Então se você ainda não leu e se você gosta de romance, põe aí no seu Kindle. Outra super surpresa de 2023 foi Parte do Seu Mundo. Aqui eu não vou dizer que foi uma grande surpresa, porque eu já tinha expectativas de gostar desse livro. Eu já tinha visto outras booktubers gringas que leram esse livro e que gostaram, então eu tinha uma certa expectativa de que eu fosse gostar. Eu só não esperava que eu fosse gostar tanto, sabe? Aquele tipo de livro que eu achava que fosse ser ok, mas que foi muito mais do que ok, me entregou muito mais do que eu tava esperando. Foi uma surpresa muito grata. Eu amei esse livro e daí eu acabei lendo depois, né, o outro livro da autora, que é o Para Sempre Seu, que saiu pouco tempo depois aqui no Brasil também pela editora Arqueiro. E esse se tornou um dos meus livros favoritos do ano. Eu amei esse romance com todo o meu coração. Só que ele não foi uma grande surpresa porque eu já tinha lido outro livro da autora, então eu já tava sabendo mais ou menos o que eu ia encontrar, sabe? Que eu ia gostar do livro. Mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto de Parte do Seu Mundo, então ele entrou aqui nessa lista. Ele foi uma grande surpresa e eu vou recomendar mais uma vez esse romance maravilhoso. Leia se ainda não leu. Aqui a gente tem um romance muito gostoso, com diferença de idade. O mocinho é 8 ou 9 anos mais novo do que a mocinha e eles vivem em mundos completamente diferentes. As realidades de vida deles são muito diferentes mesmo. E essas diferenças podem ser impeditivos para que eles fiquem juntos, mas ao longo da leitura a gente vai vendo ali, né, que é claro, como a gente tá falando de um romance clichê, as coisas vão se acertar de alguma forma. Esse é um livro que vai desenvolver muito algumas temáticas envolvendo pressões familiares, sobre aquela questão do dever, sabe, de muitas vezes as pessoas fazerem as coisas porque se sentem obrigadas a fazer, com questão de
né, pressão familiar. Também trabalha muito uma questão envolvendo ali, né, a toxicidade, né, de pessoas da família. Então, assim, é um livro bem interessante também por esse sentido, mas além disso, né, a gente tem também ali de quebra um romance muito fofo e muito gostoso que eu recomendo bastante. Mais um romance que eu também tava esperando gostar, eu só não esperava que eu fosse gostar tanto, é o Águas da Costas. Esse livro, gente, maravilhoso, assim. Eu peguei ele pra ler com expectativa de gostar, mas não achei que fosse gostar tanto dele assim. É um livro que, além de ter um romance, ele vai ser também muito divertido. Ao longo da leitura eu me peguei rindo em diferentes ocasiões. E é um livro muito fofo, em que a gente vai ter um romance que ele vai acontecendo bem aos poucos. Aqui a gente tem uma protagonista que vai ser a guarda-costa do mocinho, né? Ele é um ator que vai acabar contratando o serviço dela. E eles vão acabar se aproximando, né, ao longo desse processo ali que eles vão ter que trabalhar juntos, porque ela vai estar guardando as costas dele, vamos dizer assim. E foi um livro muito fofo, gostei demais. Foi uma surpresa também, porque eu não esperava gostar tanto. E eu deixo aqui a recomendação mais uma vez também. Outra surpresa maravilhosa, que eu já comentei aqui no canal também nos últimos meses, é o Eu Sou o Rei do Castelo. Eu amei tanto esse livro, tanto, porque ele me fez sentir na pele tantos sentimentos conflitantes. Eu li essa história e ficava tão revoltada, ao mesmo tempo que tão, assim, maravilhada com o fato de essa autora ter me feito ficar tão intrigada com esses personagens, tão imersa nessa leitura, que eu ficava o tempo todo, sabe, assim, porque foi uma leitura que me fez sentir tanta raiva, ao mesmo tempo que empatia e outras coisas, sabe, ao longo da leitura, que eu terminei o livro, assim. O final dele também é muito chocante, tem isso, né, o final dele é de deixar o queixo caído, mas toda a leitura foi uma grande experiência pra mim. Eu fiquei muito, muito, muito intrigada com esse livro, eu fiquei muito imersa nessa leitura, e é um livro que eu tive uma sensação parecida com a que eu tive quando eu li O Morro dos Ventos Vivantes, em que a gente tem personagens odiosos, a gente tem personagens que não são, sabe, os melhores do mundo, que... ai, sério, mas eu não conseguia largar, eu fiquei viciada na leitura, eu não conseguia sair daquele livro. Então pra mim foi uma experiência um pouco parecida, sabe, nesse sentido, porque em termos de história são bem diferentes. A gente tem também aqui um livro que vai se passar num casarão, só que a gente tem um livro focado em duas crianças. E a gente tem muito sobre também o terror que uma pessoa pode causar na outra, sabe? Mesmo dentro das pequenas coisas. Ai, gente, leiam esse livro, eu adorei e eu vou continuar panfletando, recomendando. Foi uma das grandes surpresas desse ano também. Outra surpresa aí também dentro do suspense, Os Ausentes. Eu já comentei tanto sobre esse livro aqui no canal que eu não vou falar mais uma vez, né? Eu tô aqui, né, me sentindo super repetitiva porque eu já falei sobre esse livro aqui no canal muitas vezes. Tá no Kindle Unlimited, pelo menos da última vez que eu vi ainda tava no Kindle Unlimited, então aproveita pra colocar aí no seu Kindle. E esse livro, ele foi muito surpreendente porque eu comecei a ler sem saber nada sobre, sabe, eu não conhecia nada sobre esse livro. Eu comprei ele numa livraria física aqui da cidade, num projeto tipo assim, eu vou comprar um livro que eu nunca li, nunca ouvi falar e vou ler pra ver qual é. E eu amei o livro. Foi um livro que eu devorei, não consegui largar, eu li em coisa de 2 dias e foi viciante demais. Deixo aqui a recomendação mais uma vez. E sério, não tava esperando gostar tanto dessa leitura. Foi, assim, um acontecimento. Não podia deixar de mencionar Mesa para Um, que é o livro da Beth O'Leary que saiu esse ano, e eu já tava também com expectativas de gostar do livro, porque eu já li outros livros da Beth O'Leary que eu gostei, né, eu tive boas experiências com os livros dela, não com todos, né, o último que saiu antes desse eu não tive uma experiência tão boa, mas por eu já conhecer a escrita da autora, já saber o tipo de livro que ela escreve, eu já fui meio que me preparando pro que eu iria encontrar. Porém, ela traz aqui uma história tão bem construída, que vai ter uma reviravolta mais pro final da história, e assim, é uma coisa que a gente não espera, sabe, pelo menos eu não tava esperando, fui pega desprevenida. E também por isso foi uma experiência muito, muito boa de leitura, que eu vou recomendar aqui mais uma vez. Tem vídeo aqui no canal, eu fiz um vlog, eu acho, sobre esse livro. E gostei demais da experiência. Recomendo mais uma vez aqui pra vocês, dentro do romance, com reviravolta que você não vê chegando. Eu acho que você vai gostar bastante também. Pega aí pra ler se ainda não leu. E por fim, eu resolvi mencionar um livro que ele tinha tudo pra eu detestar. Eu comecei, na verdade, a leitura detestando esse livro, que é O Amor nas Entrelinhas. Eu comecei odiando esse livro, gente. Eu quase abandonei. Eu cheguei na página 80 e eu não acreditava no que eu tava lendo. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô lendo esse livro. Mas foi também num vlog, assim, de desafio, que eu me desafiei a ler o livro. Então, por causa do conteúdo, assim, em nome do conteúdo, eu fui até o final. E que bom que eu fiz isso, porque foi um livro que, no fim das contas, ele me agradou bastante. Eu gostei bastante da construção, na verdade, do amadurecimento das personagens ao longo do livro, principalmente do protagonista masculino, que no começo ali é um bosta, mas ele vai ao longo da leitura, tipo, aprendendo a ser gente, sabe? E o que eu mais gosto nesse livro é que ele amadurece, ele muda de perspectiva, de muita coisa, não pela mocinha, mas por causa de coisas que ele vai vivendo ao longo da leitura. Então eu gostei como a autora desenvolveu isso nesse livro. E aqui a gente tem um livro que ele vai ser bem hot, tá? Ele é muito, muito hot. Então se você for do tipo de leitor que não gosta de livro com hot, eu não sei se esse livro é pra você. Se você não se importa como eu,
pode ser que você goste. Se você ama Hot, vai que é sua. Mas, no geral, eu gostei bastante de como a autora construiu esse livro, principalmente porque as minhas primeiras impressões das primeiras páginas foram muito ruins. Então eu tava realmente achando que eu ia detestar o livro e fomos surpreendidos. Porque eu terminei a história, não assim, não vou dizer que foi uau, um grande livro maravilhoso, 5 estrelas, não, mas foi muito melhor do que eu tava imaginando, sabe? Por isso foi uma boa surpresa, porque o começo do livro tá péssimo e o final salvou. Então, pra mim, assim, sabe, foi uma surpresa nesse sentido. E esse era o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar as minhas surpresas e decepções literárias de 2023. Comenta aqui embaixo agora qual foi a sua maior surpresa e a sua maior decepção desse ano, que eu sou muito curiosa, adoro saber as melhores leituras e piores também das pessoas. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.